Olá, pessoal! Eu sou a professora Stephanie e hoje vou falar com vocês da disciplina de língua inglesa dentro das questões do Enem. Então, a gente vai analisar uma questão aqui que caiu na prova do ano passado e eu espero que vocês prestem bastante atenção nas dicas que eu vou passar para todo mundo aí. Vem comigo, gente? Vamos lá? Então, pessoal, nós vamos começar aqui com uma questão que trata de um gênero textual bastante específico. A gente vai falar sobre poema, né? Então, já é um texto que às vezes a gente olha para esse gênero e fala, poxa, poema! Aí parece uma coisa complicada, né? A gente pensa assim em literatura, eu vou ter que lembrar ali de detalhes da literatura inglesa? Não, não precisa tanto não. O que é importante é quando você bateu o olho aqui no texto, já viu que ele está num formato de poema, você já sabe como você tem que olhar para esse texto. Você vai adequar o seu olhar para o gênero textual poema, que você sabe que tem a ver com literatura, que vai ter linguagem figurada, que vão ter palavras com sentido diferente do comum ali que a gente está acostumado a ver. Então, você já vai olhar para esse texto com aquele olhar de quem procura desvendar algumas mensagens, que provavelmente estarão ali mais subentendidas. Não é como a gente ler um texto informativo, que as imagens e as mensagens estão sempre mais claras. Aqui eu preciso construir essas imagens, essas metáforas na nossa cabeça a partir da leitura. Então vamos dar uma olhadinha aqui no texto, tá? Quando a gente tem texto pequenininho assim, gente, ó, é legal a gente dar uma olhada nele inteiro, tá? Porque o texto é curtinho, então sem preguiça de ler. Vamos lá, ó. No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the man. Any man's death dismisses me, because I am involved in mankind. E a gente tem aqui uma informação sobre o autor, John Donne, Londres. Tem a data aqui também de quando esse texto foi provavelmente publicado. É importante dar uma olhadinha nisso? É. Sabia que às vezes você pode encontrar alguma pista para a resposta nessa letrinha pequena que aparece ali? Nem sempre, tá, gente? Isso fica só como uma dica, não é uma coisa que toda vez vai funcionar. Mas é interessante que você dê uma olhadinha, porque essas letrinhas ali miúdas, embaixo ali do texto, elas dão uma referência sobre o texto. Às vezes é um autor que você conhece, pode ser uma letra de música, que é uma coisa que o Enem adora colocar. Vira e mexe, se não cai poema, cai letra de música para você fazer interpretação. Então é legal você dar uma olhadinha assim, na época, até para perceber que algumas palavras talvez você não vá compreender logo de cara, né? Um texto de 1800 e lá vai anos aí, né? Então é difícil às vezes a gente compreender todas as palavras, até que esse trechinho não estava tão complicado não, né? O nosso conhecimento de língua inglesa a gente já consegue interpretar algumas informações aqui, não é mesmo? Então agora a gente vai olhar pro enunciado, perceber o comando da questão e olhar as alternativas. Já temos o contexto aqui na cabeça, já deu aquela olhadinha no texto como um todo, agora vamos voltar aqui para o enunciado e para as questões. Vamos lá, gente. Nesse poema, então, já reafirma aqui para nós que é um poema, a expressão. Então, ele quer uma parte bastante específica aqui, ó, ele quer a expressão. No man is an island. Ressalta o. Quando ele fala que ressalta, ele quer saber o que essa expressão aqui que está entre aspas destaca para a gente. Então, ó, medo da morte, ideia de conexão, conceito de solidão, risco de devastação ou necessidade de empatia. E agora é aquele momento assim que você precisa voltar no texto, né, para conferir tudo isso. Lembra-se sempre que no Enem, todas as questões, todas as alternativas, elas estão de alguma forma ali dentro do texto. Então, são palavras que você leu ali no texto, tá? Só que cuidado, não vá pela primeira palavra que vier à sua cabeça, eu lembro que isso está lá no poema, então já vou marcar essa daqui. Volta, acha o verso que justifica a alternativa que você está pensando que é a resposta. Lembra que a gente tem que identificar a expressão, no man is an island. E aí eu tenho que ver nessa expressão aqui o que ela ressalta, o que essa expressão mostra dentro do poema. Nada mais é o que está escondido aqui numa perguntinha assim escondida. Estão querendo saber se a gente compreendeu esse poema, se a gente entendeu qual o sentido do poema falar que nenhum homem é uma ilha. Né? Então, essa frase é até bastante comum, né? Acho que muita gente já ouviu essa expressão aí, nenhum homem é uma ilha, mas o que será que ela quis dizer aqui no contexto? Esse eu lírico, essa voz aqui dentro do poema, ela está falando para a gente perceber o quê com essa expressão? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão, ó. Então, será que está falando do medo da morte? Ele fala de morte aqui no texto, ó.
Any man's death diminishes me. Mas quando ele fala isso aqui nesse verso, ele está falando que a morte de qualquer homem vai diminuí-lo, vai diminuir esse eu lírico, vai deixá-lo mais triste, né? Então, na verdade, esse No Man is an Island não está destacando o medo da morte, né? Então, a gente descarta aqui. Ideia de conexão, olha, se a gente olhar para o último versinho aqui, ó, né? Esse aqui que eu vou sinalizar com um pontinho, because I'm involved in mankind, eu posso pensar na ideia de conexão sim, porque esse mankind é a humanidade, tá? Então, tratando-se aí da humanidade, eu vou pensar nessa humanidade aqui como um todo. Então, eu estou falando de alguma forma de conexão, né? Tá fazendo um pouco de sentido. Vamos olhar o resto. Conceito de solidão. Olha, quando eu falo que da ilha, eu posso pensar em solidão sim. Só que lembra que o eu lírico está fazendo uma imagem aqui, ele fala de continente, ele está falando de um lugar. Ele fala assim para você criar na sua cabeça, tentar entender a ideia dele de que no man is an island, é que ninguém está sozinho nesse mundo, né? É que se eu pensar no continente, ele é um todo, né? E aí se eu tirar uma ilha do continente, eu tenho uma parte. Então ele quer que a gente compreenda a metáfora de que é o seguinte: o homem, o ser humano, ele é essa ilha, mas ele faz parte de um todo que é o continente. Então, ele quer mandar a ideia para a gente de que, olha, eu não posso pensar que eu estou sozinho, isolado nesse mundão todo, não. Eu faço parte de um continente, eu sou uma pequena ilhazinha ali, mas eu faço parte desse todo, né? Então, voltando para cá, não vai fazer sentido a gente pensar na alternativa C, que é o conceito de solidão. A gente não pode pensar que está sozinho nesse mundo. Aí, depois a gente tem a D, risco de devastação. Olha, quando a gente fala de devastação, eu posso até pensar um pouco nisso, porque se eu entendi que está falando de ilha, se eu entendi que está falando de continente, de certa forma tem a ver com o meio ambiente. Mas quando eu olho para o todo do texto, não vai fazer sentido, porque a mensagem de nenhum homem é uma ilha, eu estou falando de ser humano, né? Eu estou falando da humanidade. Então, não é isso que ressalta, não está ressaltando algo sobre o meio ambiente. Necessidade de empatia. Poderia até pensar que sim, se eu entender que o conceito de empatia é a gente pensar que está todo mundo junto, né? E que eu preciso me preocupar com o outro. Mas não é o que a expressão ressalta ainda, porque a expressão no man is an island quer dizer assim que nenhum homem está sozinho, né? Não que ele necessariamente tem que ter empatia pelo outro. Então, olhando para o enunciado, eu descarto também a alternativa E. Então, quem que sobrou aqui para a gente? A alternativa B, uma ideia de conexão. No final das contas, estamos todos juntos no mankind, no todo, como continent. Então, observando aí que sempre dá para a gente olhar no texto e ir descartando as alternativas que não fazem tanto sentido. Mas, ó, eu tenho que juntar os três pilares, tá? Enunciado, comando da questão, o texto e as alternativas. E assim, com certeza, você vai gabaritar, tem mais chances aí de gabaritar as questões do Enem. Até a próxima, pessoal!